Olá, estamos aqui no Papo de Engenharia com o nosso amigo e querido Sidney Menezes, arquiteto, uma pessoa que trabalhou muito dentro do sistema CREA do Rio de Janeiro. Hoje ele está no CAL, nós que perdemos, Presidente do CAL. presidente do CAL, né? E Marco Antônio Barbosa, eu, Luiz Barata. Sidney, obrigado por estar aqui, né, no Papo de Engenharia, com o apoio da Contec Engenharia. A gente queria saber o seguinte: por que lá atrás você optou em ser arquiteto? O que te motivou para isso? Muito bem, um prazer estar aqui com o Marco, velho amigo, né? Marco Antônio Barbosa é um velho amigo, desde a época, antes do CREA até, né? E o Barata também conheço de nome há muito tempo e tenho admiração pelo seu trabalho que você fez lá, inclusive pela Mútua, tentando disponibilizar aquele recurso que pouca gente sabe que existe para os engenheiros que tanto precisam, né, para poder alavancar seus negócios, suas atividades, as suas empresas. Mas eu optei por arquitetura na época que eu estava no ginásio. Aquela época tinha ginásio, né? A gente é da turma do ginásio. Este é o nível médio hoje. E lá no ginásio eu fiz havia aquele teste vocacional, né? E o teste vocacional apontou para a arquitetura. Mas eu mesmo assim resisti um pouco, porque Era Pedro II? Não, foi no Colégio Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. E eu resisti um pouco porque eu estava muito assim inclinado, influenciado com o trabalho que eu tinha feito no próprio ginásio, voltado à mineralogia e a rochas. Eu fiquei muito encantado com aquilo. E aí depois, conversando com meu pai e tal, ele me disse que tinha uma faculdade em Ouro Preto, faculdade federal em Ouro Preto, né, que era a Escola de Minas de Ouro Preto, que tinha um curso de engenharia de Minas, né? E eu achei que aquilo ali pudesse ser o meu caminho. Então eu na verdade, eu fiquei muito inclinado com aquela possibilidade e fui para Ouro Preto, morei em Ouro Preto, estudei em Ouro Preto. Que legal. Tentei fazer a faculdade Geologia? lá. Não, tentei fazer a faculdade. De engenharia de Minas? Engenharia de Minas, Mas eu não passei na faculdade naquela época, a faculdade lá era muito diferente, o vestibular era muito diferente, muito complexo. E Ouro Preto, para um jovem de 17 anos sozinho, é um encanto. Eu não conheço. Então eu caí na boemia, eu tocava violão, né, participava daquelas serenatas, aquilo tudo, e evidentemente que eu não passei no vestibular. E meu pai, música popular brasileira pujante daquela época. E meu pai então disse, olha, acabou a farra, volta para o Rio de Janeiro. E aí eu resolvi, quando eu voltei para o Rio de Janeiro, eu fiz então vestibular para arquitetura. Na época foi para Gama Filho, estudei um ano na Gama Filho. Depois fui transferido para Santa Úrsula e me formei na Santa Úrsula. E o engraçado aí é um recado que eu dou até para a juventude, né? Essa coisa do teste vocacional, que é um negócio meio careta, meio ultrapassado e tal. Mas é fundamental. Meus filhos fizeram o teste vocacional e deu certo, todos eles, né? Eu, na época, forcei que eles fizessem. Porque não parece nada, Marco, ou Barata, mas o teste vocacional, ele tem toda uma estratégia de abordagem em cima do aluno. E hoje deve ter bem melhor, né? E hoje, sabe o que acontece? Eles levam os alunos, inclusive, por exemplo, o aluno está inclinado à medicina. Eles levam o menino no hospital, levam no consultório, aí o menino chega lá e vê que não é nada daquilo que ele quer fazer. Né? Aí do direito, mesma coisa, da engenharia, leva para as grandes obras. Então isso é muito importante, porque ajuda na definição. Né? E no meu caso... Era um pouco diferente da tua época. Eles jogavam um papel e você preenchia. Não tinha essa coisa que tem hoje. Interação, né? Exatamente, não tinha essa coisa. E aí, Barato, foi interessante porque logo no início da faculdade eu comecei a me encantar com a arquitetura. Né? E a arquitetura, diferentemente da engenharia, ela te dá uma formação generalista. Você não sai um especialista como na engenharia, que você sai como engenheiro mecânico, né? Civil, florestal, agrônomo. Né? A arquitetura não, você sai com aquela abrangência de arquitetura e urbanismo, e no caminhar da própria faculdade, dos seus estágios, da sua relação e dos seus interesses, você vai achando um caminho, né? No meu caso, eu acabei caindo no caminho do urbanismo, do planejamento urbano, né, da legislação urbanística, edilícia, de projetos urbanos,
tratando muito com a questão da escala da cidade. Né? Isso me encantou profundamente naquela época na faculdade. Quem canta isso? É discussão de cidade? Exatamente. Todo mundo gosta desse caminho. Exatamente. Meu filho é um que está entrando nesse, que ele gostou. Porque isso, para algumas pessoas, você identifica, né? Tem outros não, que eles têm mais assim uma queda por paisagismo, outros ou pela que têm construção civil, arquitetura de interior, ou construção civil. Tem um amigo nosso, inclusive, que é calculista, é arquiteto calculista, um arquiteto, o Ronaldo Foster. Eu conheço. É um colega arquiteto importante, calculista. Um grande perito, ele. Perito, tem a Adriana Roxo também, que é arquiteta, Simone Felgeson, Carlos Abreu. Poderia dar vários exemplos aí de colegas nossos que foram para esse campo mais próximo até a engenharia mesmo, apesar da formação de arquitetura. Né? E no meu caso foi isso. Aí eu me apaixonei, fui convidado na época por uma querida amiga, arquiteta urbanista, Patrícia Vivacqua, que me chamou para fazer um estágio na antiga Secretaria de Planejamento do Estado. Isso estamos falando aí da década de 80, né? 90. E ali eu me encantei então com planejamento urbano e comecei então a fazer a minha carreira depois nesse caminho. Claro que a gente no início de carreira, né, Marco, a gente faz de tudo, faz né? de tudo um pouco. Um amigo, é obrigatório, aquele ditado antigo, né? Cabelo, barba e bigode, né? Então fazia essas coisas, obra, reforma, instalações e tudo mais. Mas depois eu fiz, então... Qualquer coisa, manda um estagiário lá, manda um garoto novo lá, que tem aquele garoto de 18, bota aí pra trabalhar. Exatamente. Aí eu depois fui pro campo realmente do planejamento urbano, quando eu fiz um concurso para a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, passei nesse concurso. Ano? Esse concurso foi de 95. Acho que quando eu conheci você. É por aí, E eu comecei então a fazer carreira no serviço público, e aí fui para o Estado, quando tivemos juntos também, fui para vários setores da prefeitura, né? Então fui trabalhando sempre na escala urbana, o que me encanta até hoje. Muito legal, né? Ótimo, né? Muito bom. Rapidamente ele faz. Mas o meu amigo Sidney Menezes, o que te leva a você ser uma pessoa da arquitetura pública, não do ponto de vista da política da arquitetura? O que te leva a uma discussão da política da arquitetura? Eu já entendi que você, tecnicamente, fez uma opção. Mas como é que você faz essa coisa de discutir politicamente a arquitetura que te leva à situação de hoje? Atividade, né, da política profissional. Não, profissional. Também na época de estudante, já afiliado ao Instituto de Arquitetos do Brasil, o IAB, eles tinham lá uma categoria que me parece que tem até hoje, que é a categoria de sócio-aspirante. Que é para estudantes. Então você não paga, pelo menos na época era assim. E naquela ocasião, estamos aí falando, né, na década de 70, já, no final, o IAB, assim como as entidades da sociedade civil, a ABL, né, o próprio SENGE, né, tinha uma atividade muito firme na militância política, não a partidária, né, mas a militância ideológica. Naquela época era uma luta grande e todo mundo junto para derrubar a ditadura. Né? Tínhamos as nossas diferenças, mas tinha um objetivo maior, que era derrubar a ditadura, que estava já chegando no seu estágio final, vamos dizer assim. E aí eu fui participando ali no IAB, nessa questão dessa discussão, né, dos profissionais, como é que os arquitetos, arquitetas, urbanistas podem colaborar, né, nessa luta política e tal. E paralelo a isso vem também a questão da melhoria das atividades profissionais, salarial, como é que se melhora esse salário de arquiteto, né? Como é que o arquiteto... As questões do trabalho mesmo. Exatamente, como é que se insere a arquitetura no contexto trabalhista, né, na relação cliente-contrato, tanto com os engenheiros como com as demais profissões, né? Então eu fui militando ali no IAB, depois me formei, continuei ali na militância ali no IAB, e passaram-se alguns anos e eu acabei sendo escolhido lá pelo IAB para representar o IAB no CREA.
né? Porque o CREA até hoje ainda é assim, a sua composição de plenária é oriunda da participação das entidades no tal do terço, né? Que vocês lá se organizam, né? O conselheiro do CREA, ele não é eleito, né? Ele é indicado pelas entidades, né? Então, naquela ocasião, o IAB me indicou uma vez, e aí eu comecei a ganhar muito gosto naquela atividade. Alguns acham muito chato, e às vezes é chato mesmo, né? Mas tem um lado positivo, que é a possibilidade de você botar o dedo na ferida e interferir naquilo que você acha que está errado. Então, naquela época lá no CREA, a gente discutia muito, por exemplo, as questões relacionadas ao sombreamento da profissão. Que os engenheiros, até hoje, engenheiro civil, com engenheiro florestal, com engenheiro agrônomo, né? Até onde o arquiteto pode exercer a atividade dele. E ali me incomodava a mim e vários colegas, né, arquitetos, arquitetas, uma coisa que o CREA fazia conosco, que era quando nós pedíamos um CAT, né, certidão de acervo técnico, vinha um carimbo, Barata, vinha um carimbo atrás com uma ressalva. Olha, ressalva, isso aqui não pode. Vou te dar uma certidão, mas com uma ressalva. Olha, só tantos metros quadrados que você pode fazer da parte de edificação, da parte elétrica, principalmente, né? Baixa tensão, alta tensão. Agronomia. Tinha uma história lá no CREA que os arquitetos só podiam projetar até X metros quadrados de área livre, de grama. Mais do que isso, tinha que ser engenheiro florestal ou agrônomo. Isso é uma discussão que hoje. Até dos hoje. Dos agrônomos com Exatamente. os florestais. Mas eu lembro disso, porque eu entrei como conselheiro em 2005 como suplente do Sérgio Antônio Abonamã. E aí meu querido amigo. O grande saudoso professor. E aí eu fui, né, entrando, aí que chega em 2009 ou 10 eu fico efetivo. Ele falou, não quero mais, e eu começo a entender essa briga, entre aspas, né? O que um pode fazer, o que o outro não pode fazer. O limite ali. E a gente ficando fragilizado. Não, continua fragilizado. Continua fragilizado. E aquilo nos incomodava. Então, na Câmara Especializada da Arquitetura, nós aprovávamos essas demandas, né? Essas ações, essas atividades, vamos dizer assim. Quando ia para a plenária, nós perdíamos todas. Porque a composição da plenária, nós não chegávamos nem a 20%, eram 15% da plenária. Então nós perdíamos para todas, né? Os engenheiros se reuniam lá e tal, e perdíamos todas. E por causa disso começa a uma certa... Esse movimento. Né? Engrossou o caldo, porque na verdade o movimento ele vem desde de Oscar Niemeyer, da necessidade de se ter Sérgio Bernardes, porque eles avaliavam o seguinte, no mundo inteiro... com exceção do Brasil, a atividade de arquitetura é separada da atividade de engenharia. Apesar de, eu pelo menos sou dessa corrente, entendo que são atividades que se complementam. Com certeza. Né? Tanto daqui para lá como de lá para cá. Exatamente. É impossível você pensar na arquitetura sem engenharia e vice-versa. Concordo. Agora, a atividade profissional é diferente, cada um tem a sua expertise, a sua, né? E esse movimento ele vem de muito tempo. E quando chegou exatamente nesse convívio, nessa situação, nesse conflito, né, convívio com conflito, o movimento se acelerou. Né? E aí foi possível constituir o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Porque nós defendíamos e defendemos até hoje que era importante ter um conselho uniprofissional. Diferente do CREA, que é um conselho multiprofissional. Então nós entendíamos, e continuamos achando assim, que com o conselho uniprofissional você consegue fortalecer, valorizar a profissão, difundir a profissão, fomentar a profissão e esclarecer para a sociedade, afinal de contas, para que serve esse tal de arquiteto. E para que serve o tal do engenheiro? Quer dizer, são... E você estava envolvido nisso, nessa discussão? E aí eu completamente envolvido, porque lá, como eu estava te dizendo, para resgatar, eu estava falando do CREA, aí eu fui sendo reconduzido como conselheiro lá do CREA. Foi cada vez mais se... aí eu comecei, eu acho que era conselheiro suplente, depois fui conselheiro titular, cheguei a diretor numa das gestões, exatamente, numa gestões do Reinaldo eu fui diretor, tem a placa até lá
da entrada do Da CREA, entrada lá. no edifício lá da Buenos Aires, tem lá a placa que inaugurou nome tá lá, lá. o meu nome está lá na diretoria. E fui da Mútua também, fui diretor-geral da Mútua naquela época aqui no Rio de Janeiro. Então conheço bem, ou razoavelmente bem, aquela estrutura milionária, bilionária, aí o Barata pode falar sobre isso, que a Mútua detém e que é muito pouco oferecido, né, para os engenheiros. Na época, nós estávamos na Mútua e eu me lembro que eu, até antes de ser diretor-geral da Mútua, eu fiz alguns empréstimos na Mútua. Eu fiz empréstimo para comprar equipamento, para comprar carro. Você eu, pediu, pessoa física. Pessoa física já fiz solicitava. na época. Então eu reconheço, sei que o serviço é bom, também. ele é excelente. Os juros é subsidiado, é o juro menor que tem de mercado, mas não é Não, disponibilizado. E a participação é pequena. É pequena. Temos 4 mil sócios e 110 mil engenheiros. Exatamente. Eu falei até com o Marcão lá atrás. A Mútua hoje é a melhor coisa do sistema para mim. Tá? E quando na campanha a gente caminhava aí pelo interior, a gente falava do CREA, as pessoas diziam, mas o CREA nunca me ofereceu nada. Eu falei, não, te ofereceu sim. Você tem a multa, ela nem sabe. Nem conhece a multa. Ignora totalmente. Ignora e hoje ela contribui quando ela recolhe a RT. Aí quando eu falo o seguinte, ó, você contribui com 20%, 14 fica na regional, aqui no Rio de Janeiro, 6 vai para Brasília, 15 para o Confeia, e a pessoa não sabe. Não, e não sabe que quando você está realizando uma obra, o cara da multa, o administrador da multa, pode ficar em casa que está entrando dinheiro na caixa. Pois é isso que eu ia falar. Você sabe que outro dia eu estava, já que nós estamos aqui entre amigos. Não, entre amigos e pessoas ligadas ao sistema, né? O Marco foi ou é ainda? Não sou. Já foi do sistema, foi conselheiro, diretor. Várias vezes, Barata. Então estamos aqui todo mundo aqui conhece como isso funciona, né? Aí outro dia eu estava pensando assim, gente, o cara que bolou a Mútua, que grande ideia que ele teve, que ele montou um negócio como diz no popular, da China. Da China. Porque aquilo ali está ganhando. Nós estamos aqui conversando e está entrando dinheiro na Mútua. No Brasil inteiro. Se o Brasil crescesse, cresceu E aí eu fui correr atrás para entender aquele negócio, o Marco, e cheguei à seguinte constatação. A Mútua, na verdade, ela foi, o ART foi criado, na verdade, para financiar a Mútua. É claro. Porque quando o cara teve a ideia, que eu esqueci o nome dele, ele teve a ideia de montar a Mútua. E aquela época, nós estávamos no regime militar, governo Geisel. O Geisel criou a Mútua por decreto-lei federal, né? E criou a Mútua e colocou ela na Mútua o seguinte, a Mútua vai funcionar para isso, para aquilo, né? E os recursos serão oriundos de 20% da RT. Olha que negócio da China que o cara fez. Da China. Ele criou e deu sustentação a ela. Deu a ideia e disse de onde o dinheiro vinha. Isso foi em 77. 77, exatamente. 77 tem uma lei. Exatamente. Ó, esse dinheiro vem para cá, esse dinheiro vem para cá. Exatamente. A ideia da RT é ótima. Tanto a RT como a RRT é ótima. Porque, na verdade, eu também, depois, quando você entra no sistema que você consegue entender por que tem a RRT e hoje a RRT, por causa da sociedade e do profissional. Claro. A sociedade tá ali sendo beneficiada ou está sendo se oferecendo a possibilidade da sociedade fiscalizar o profissional que está realizando. O que existe ainda hoje é uma resistência. Hoje menor, ela já foi maior, mas uma grande resistência dos profissionais ao recolherem compulsoriamente a ART no CREA e a RRT no CAL. Porque eles até entendem a questão da responsabilidade técnica, como você falou. Ela te dá a possibilidade de você construir o seu acervo profissional, né? Exatamente. E te dá a possibilidade da sociedade ficar protegida, porque qualquer problema está ali quem é o responsável pelo projeto, pela obra, pelo serviço. Sim, então, virou um contrato, né? Exatamente. Então ela tem essa relevância. Agora, pagar para ter isso compulsoriamente, muitos resistem ainda a essa questão. E no caso do CREA, não do CAL, mas no caso do CREA, ainda hoje, você contribui com 20% compulsoriamente para a Mútua. Né? Então, como você disse, o grande sucesso do sistema Confea-CREA realmente é a Mútua. É a Mútua. E é tanto dinheiro,
é tanto dinheiro, não sei como está hoje o Barata, Não, que eu com estou certeza. afastado Deve disso. estar mais de 200 milhões. É, Porque no Rio? No Rio. é. 150 milhões. Olha, Eu acho que está próximo de uns 70, 80 milhões. Ah, não, mais do que mas, isso. mas a não. nível nacional, Nacional, quase 2 bilhão e meio, bilhões. quase É. 2 bilhões. eu me falo o lembro seguinte, que tinha um a hotel, multa, ela é ela é dona de... regional. É. Ela é regional. São Paulo tem 300 milhões. Rio, 80. Não. Espírito Santo, Minas, tanto. A multa nacional tem muito dinheiro. A Um multa bilhão, nacional 2 que milhões? 2 bilhões. E ela, porque o Sidney vai falar, tinha participação em 15 quartos no Mercury e acho que uns 20, 25 no Kubitschek. Sim, ela tinha um hotel, ela tem terreno, ela tem um monte de... Ela se tornou uma empresa imobiliária, né? Porque é tanto dinheiro, ô Marco, que ninguém usa o dinheiro, então ela aplica, ela cria os ativos. Tá lá multiplicando. Multiplicando. Para você usar o dinheiro, parece fácil, mas às vezes não é fácil. O empresário tem uma certa dificuldade, o autônomo tem certa Mas Luiz, dificuldade. vamos justificar O que nós somos CLT, engenheiros. não. Nós somos O cara engenheiros. que tem Ele é contra-cheque, obrigatoriamente, é que o entrevistado é ele, mas obrigatoriamente, nós somos engenheiros, nós temos que saber utilizar essa grana. Olha, uma coisa que eu é ver acho- que me... Desculpe que fica aqui. Não, entre nós, corta e fala. na tua linha, entre nós, na linha que você está falando, que me incomodava quando, na época, eu estava na diretoria geral da Mútua aqui, eu ia muito lá para aquelas e era quem? reuniões. Você quem? Era eu, Yara Nagli, Nossa, e, doutor Yara Nagli. e o nosso querido decano, que assinou a minha carteira, Arcelei? inclusive, Arcelei, Excelente. que assinou minha carteira quando eu estava no CREA. Éramos nós três. E naquela época, ia muito a reuniões lá em Brasília. O que me deixava assim, indignado, essa é a palavra, quando eu ia a Brasília. Primeiro, ia um carro com motorista de terno me buscar Lá no no aeroporto. Ah. Né? Como se eu fosse um desembargador, que desembargadores é que gostam dessa mordomia, né? Aí, quando chegava lá na sede, uma sede maravilhosa, quando chegava lá naquela sede bem montada, não sei o quê, os garçons serviam cafezinho em bachelas de prata, com luvas brancas. Os diretores da Mútua Nacional, com aqueles ternos recortados, bem recortados, né? Dessas lojas de grife caríssimas, né? O cara deixava de ser engenheiro agrônomo, deixava de ser arquiteto, deixava de ser a profissão dele, e ele botava o parecer. Passava a profissão dele de ser conselheiro federal. Mútua, diretor da Mútua. Então, ele usava aquele terno, aquelas gravatas, Alinhado. e parecia desembargador mesmo. Um negócio assim, aquilo me incomodava profundamente. E eu ia lá discutir com os caras, vem cá, por que não faz uma campanha nacional, clara, botando esse recurso disponível para os engenheiros, arquitetos, agrônomos, meteorologistas, geólogos e tal, o técnicos, E tem né? uma dificuldade de formular dificuldade, Porque porque... Marcão sempre reclamou do marketing. Eu falo para ele o seguinte, o marketing, ele não precisa de marketing, uma multa. Não precisa. Ela não precisa. Precisa ter uma orientação ao se formar. Falando assim, ó, você vai receber uma carteira, na época, né, do CREA, como engenheiro, arquiteto, técnico, e aqui temos a multa. Isso. Por muito tempo, hoje, o número de associados da multa é muito baixo. As pessoas têm tanta raiva do CREA que acaba transmite isso pra multa. transfere Eu, por exemplo, devo 100 mil reais a multa, estou pagando. E o pior é que esse pessoal todo paga. Compulsoriamente. Exatamente isso. O cara reclama, mas ele que está sustentando. Se tem mordomia, se isso é uma estrutura lenta, é porque é sustentado por eles. E aí eu defendia na época. Muita coisa agora. Mudou. Eu defendia na época. Ainda precisa melhorar. Eu dizia para eles, eles me detestavam, porque quando eu ia lá, eu ia para, não é para tumultuar, mas é para dizer a verdade. Né? Porque como eu te falei, desde que eu comecei lá no CREA e no próprio CAL tem sido assim, quando o CAL fui presidente da primeira gestão, voltei agora 10 anos depois, quando eu estou nessa atividade, ô Marco, é para
mudar por dentro. Sim. A crítica que eu faço fora, Já que você já fazia no CREA há no muito sistema tempo, CREA, você está fazendo no sistema CAL. É a mesma coisa. Então, quando eu ia lá para multa, eu ia lá para discutir isso, não era para bater palma para os caras. Eu ia lá para discutir isso. Eu falei, vem cá, por que vocês não fazem uma extensão automática? Tudo é profissional, que recolhe compulsoriamente para a mútua, vira sócio. Por que tem que pagar ainda uma taxa de Isso sócio? está para acabar muitos anos. Vocês não precisam desse dinheirinho de associado, não precisa. porque com isso você já joga no joga funil, 110 mil. você já limita. E aí eu tinha a sensação, às vezes mais, às vezes menos, que era isso mesmo. Que era para ficar pouquinho. Que o jogo era transformar a mútua numa empresa, numa instituição imobiliária, financeira, com capacidade de dinheiro para gerir aquilo, ganhando dinheiro com as aplicações, ganhando dinheiro com o ativo imobiliário deles. Então essa lógica da mútua permaneceu, pelo menos até o momento que eu estive lá. Mas hoje eu tentava combater isso, mas não conseguia. Há uma mudança significativa, mas também não foram tão profundas. Mudou muita coisa lá na minha gestão do PUP, do Oswaldo. Eu sei que sim. Mas a questão toda dessa discussão permanece até hoje. Um dos estudos é o seguinte: nós temos 1.200.000 profissionais a nível Brasil. 1.200.000. Se ela tem 1 bilhão, se todo mundo quiser pegar dinheiro emprestado, ela não aguenta. Então, existe um jogo de peneira. Exatamente. Realmente. Aí evita dela não quebrar. Eu não sei se eu gosto dessa explicação. É uma lógica. Mas eu vou entender a você, como diria Cid Nascimento, é feito para ninguém pegar dinheiro e deixar lá. E tem o discurso, olha, nós temos aqui, fazemos isso, fazemos aquilo, mas não acontece. E eu saindo aqui em defesa do Barata, eu vou dizer o seguinte: a regional, o Estado, né, a capacidade de influência nisso é mínima, ou quase zero. Não, tudo é Brasília. Porque você depende de Brasília. Na verdade, o CAL do Estado, na verdade, é uma sucursal de Brasília. As decisões são todas de Brasília. Você aqui não decide nada, você aplica o que já está decidido. Eu acho que tá bom esse papo, nós temos que trazer pro CAL, porque afinal de contas ele é presidente do CAL. Eu quero escutar o CAL também. Vamos lá, da arquitetura. Mas só para fechar, hoje temos 25% de inadimplência aqui no Rio de Janeiro. A nível Brasil, é um dos piores. De associados da multa? Associados da multa em termos de pagamento. Pois é. Talvez pela crise, talvez pela falta... Eu não sei, eu tenho uma discussão que eu acho que merece um bate-papo sobre mútua. E a gente chama Sidney, chama Koenig, todo mundo, chama Felipe Pupi de Miranda. E aqui senta aqui, vai na pauta de multa. Mas vamos lá. Vamos lá. Em 2014, você sai do CREA, 2014. Já pertinho, não está muito longe, 10 anos. 10 anos. Aí criam o CAL. Foi antes. Foi antes, mas a assinatura... Não, foi antes. A lei é de 2010. 2010, mas 2014 que... Nós permanecemos no CAL até 2011. 11? No CAL não, no CREA. Porque aí vem essa questão. A nossa militância lá no CREA era combatida dessa maneira e a gente perdia todas as nossas teses, naturalmente, porque o jogo democrático é isso mesmo, né? A democracia é um sistema tão interessante que só quem critica é quem perde. Né? Quem perde uma eleição critica, né? Mas quem ganha acha ótimo. Então, a democracia é isso mesmo. E a gente perdia todos, então a gente criticava aquilo ali o tempo todo. E naquela ocasião, na última eleição do CREA, inclusive a presidência do presidente do CREA, eu participei, não sei se o Marco lembra, como candidato a presidente. Foi candidato. Saiu o Reinaldo, você disputou. Eu disputei com o Agostinho. E mais uns 7, 8 que estavam lá, Canagé, não sei mais quem, disputando a eleição. E o meu objetivo ali era ganhar a eleição para fazer a transição. Facilitar a transição. Facilitar, porque a lei já estava votada. Ela não tinha sido promulgada, mas ela já estava votada no Congresso. Quando? 2009, por aí. E aí eu perdi a eleição para o Agostinho por 200 votos apenas. Naquela ocasião, o Agostinho teve, sei lá, 2.000 e pouquinho, eu tive 1.900, uma coisa assim, os outros candidatos tiveram uma votação baixa, mas ali me deu uma possibilidade, o cacife, vamos dizer assim,
para na eleição, primeira eleição do CAL, eu ser naturalmente o cara indicado ali para ser candidato. Mas em 2010, quando o Lula sancionou a lei, porque a lei tramitou no Congresso durante anos. Inclusive ela começou com José Sarney, que era um dos autores da lei. E ela caiu no que eles chamam lá de vício legislativo. Né? Porque ela não poderia ser apresentada na mesma apresentada pelo parlamento, tinha que ser pelo executivo, coisas desse tipo. Bom, depois dessa mais de 10 anos lá tramitando, 12 anos, está lá tramitando no Congresso, o Lula, no governo, segundo governo, no dia 30 de dezembro de 2010, assina a promulgação da lei. Só que a lei ela não era autoaplicável. Era uma lei que tinha uma exigência. Então, a lei dizia o seguinte, que o ano de 2011, nós, do arquitetos, tínhamos que organizar as eleições do CAL em todos os estados brasileiros, inclusive no DF. Se não conseguimos realizar no Pará, a lei caía por inteiro. Caramba. E nós continuaríamos no CREA. Não adianta organizar em 20 anos organizando. Em 90% dos estados. Tinha que organizar em todos os Levaram estados. 20 anos organizando, tem a lei e aí não pode no não estado. Não pode. E aí, o que aconteceu? O ano de 2011 foi um ano de transição, então foi o ano que nós continuamos no sistema, com o FIA-CREA, mas por força da lei que o Lula sancionou, 12.378, essa lei estabelecia que todo recurso proveniente dos arquitetos no sistema CONFIA-CREA iam para uma conta especial. Então o sistema CONFIA-CREA obrigou todos os CREAs a criarem uma conta especial e já já havia uma partição quando o recurso entrava, ou seja, a ART proveniente de arquiteto já caía para lá. Anuidade ia para lá. Taxas ia para lá. Exceto os 20% da multa e os 15% do CONFÉ. Isso continuava indo para o CONFÉ e continuava indo para a multa. Entendi. Né? E aí no ano de 2011, então, todos os estados brasileiros, todos os CREAs tinham a sua conta especial, que era o recurso que estava destinado aos arquitetos para a implantação do Conselho. E, paralelamente a isso, nós tínhamos que constituir, politicamente falando, constituir isso no Estado inteiro. E foi uma trabalheira fazer isso. E aí eu faço uma crítica e uma autocrítica que muitos dos meus colegas não gostam, né? Principalmente meus colegas das lideranças das nossas entidades, porque quem conduziu esse processo foram as 5 entidades nacionais de arquitetura, né? O IAB, a ABEA, a ASBEA, a ABAP e a FNA, que é o SARGE e a FNA Nacional. Eles conduziram esse processo. Só que esse processo, eles esqueceram, e aí a minha crítica veemente, que eles não gostam quando eu falo isso, mas eu falo, porque a gente depois pega certa idade, eu sou independente, não tenho rabo preso, então eu falo as coisas. Acabou a cerimônia. Não tem conversa. Que é o seguinte, não houve o envolvimento necessário, adequado e mínimo da categoria. Entendi. As entidades, sim. As 5 entidades nacionais conduziram muito competentemente falando o processo. Entendi. Politicamente falando, conduziram muito bem, mas, porém, entretanto, não mobilizaram suficientemente a categoria. Então a categoria, ela não é representada, é da engenharia também, 100% pelas entidades. Porque as entidades é optativa, né? Você é associado, você paga as entidades, diferentemente das instituições e dos conselhos, que é compulsório. Não é? Então eles se achavam, e aí eu faço essa crítica também veemente, que eles representavam todos os arquitetos e arquitetas brasileiros. Já se bastava, né? Já se bastavam. Olha, somos 5 entidades nacionais. Representamos todos os arquitetos. Representamos o Brasil inteiro. Perfeito. Né? Um pouco assim de uma que certa na prática não é verdade. Arrogância política, né? E isso nos levou a um certo desgaste, porque quando nós fomos construir o CAL de verdade, já no ano de 2011, organizar as eleições,
mobilizar os arquitetos foi muito difícil. E nós não conseguimos. E depois que o CAL foi criado, durante anos, e até hoje eu ainda levo esse desaforo na cara e sou obrigado a agasalhar, como diz o outro, né? Que, olha, vocês não discutiram conosco. As entidades não discutiram conosco. Não é questão da discussão de ser contra ou a favor, não. É da discussão de fazer uma construção. Da construção. Da construção em bloco, da construção da categoria. Da implementação, exatamente, né? Tanto é que no Rio de Janeiro, nós fizemos a primeira eleição, porque teve eleição, nós conseguimos construir no Rio de Janeiro uma chapa única, que foi um feito histórico, porque, diferentemente dos engenheiros, os arquitetos e arquitetas, a cada 2, 3 juntos, eles criam uma facção própria de arquitetura e de ideologia política. Isso não é só dos arquitetos, é pior ainda. Então você imagina... Com cada 3 arquitetos temos um partido político. Partido político e uma tese arquitetônica, entendeu? Então você imagina construir com essa realidade uma unidade. E não foi fácil. Continua não sendo fácil. Continua não sendo fácil. E naquele momento, qual era o nosso discurso? O meu, pelo menos, é o seguinte: olha, vamos superar as nossas divergências, ou pelo menos esquecê-las momentaneamente, depois a gente quebra o pau. Mas a gente tem um objetivo comum. Qual é o nosso objetivo comum? Construir o conselho. Sair do CREA, consolidar o conselho, pegar a lei que já nos criou e... Né? E aí conseguimos aí aparar Mazaré, segurar um pouco o ímpeto de uma entidade, de outra e tal. E aí começamos a escolha de nomes. Quem vai ser, como é que vai ser essa composição, como é que vai ser isso, vai ser aquilo, vai tal. Aí era muito engraçado, hoje eu acho engraçado, na época era tenso, né? Aquela coisa que a gente fazia, né? Mas ficava até 2 horas da manhã discutindo, chegava num concerto. Quando chegava de manhã seguinte, já mudou tudo. Era muito desgastante. Muito desgastante. Era aquela discussão da discussão e tal. E aí era assim, tirava um nome, não, então fulano vai ser o presidente. Não aceito. Tá bom, então vou pegar o fulano lá do outro extremo. Não aceito. E tal, aquela confusão. E a gente ali tentando compor, dizendo, olha, vamos, como tinha o conselheiro federal, porque no nosso caso é eleito junto, é um conselheiro por estado, ele e o seu suplente, vamos compensar. Quem assumir a presidência, o outro indica o conselheiro federal. Tal. Bom, mas quem vai ser o conselheiro? Fulano. Não, fulano. Enfim, rapaz, e naquela confusão toda surge o meu nome, naquele, porque eu tinha, à época, hoje não, que eu tô com as arestas aí, que eu preciso resolver. Confluíram com o seu nome depois daquela discussão. Aí naquela época o meu nome era meio que consensual, entendeu? Então passava por uma entidade, passava pela outra, passava pelos independentes, aí tinha gente que não me conhecia, mas já que o fulano disse o cara indicou, vou acompanhar e tal. E aí conseguimos fazer uma composição da primeira gestão. Foi uma chapa única, eu acho que na época eram 25 conselheiros titulares, 25 suplentes, mais o federal e o seu suplente. E aí conseguimos compor, eu como candidato a presidente, né, eleito, o Celso Evaristo, que presidia o Sindicato dos Arquitetos como vice, o Paulo Saadio, que também presidiu o sindicato como nosso conselheiro federal, né? E o Jerônimo, que era do IAB, eu na época também representava o IAB, o Jerônimo saiu na suplência dele. Então fizemos um equilíbrio, e as outras entidades aqui do Estado aceitaram, acomodaram, porque, na verdade, naquela época, nós tínhamos 2 grandes entidades de arquitetos aqui no Rio de Janeiro. Hoje eu reconheço que outras entidades cresceram do ponto de vista político, mas naquela época era o IAB e era o sindicato, era o SARJ, eram as 2 grandes forças, né? Então nós conseguimos fazer aquela composição e, mesmo assim, participaram 5.000 colegas na votação. Né? O número bom, né? Mas um detalhe diferente também do CREA, naquela época era assim, hoje é assim, porque a lei estabeleceu isso. A gente não pode mudar. O voto é obrigatório e multa é alta. E pena de multa. A multa nunca aconteceu. A multa é uma anuidade. Uma anuidade. É alta. A multa nunca foi aplicada. Olha, o CAL vai para 12 anos de existência.
Nunca vi multa ser aplicada no CAL, porque quando tem pós a eleição, faz-se anistia para não justifica. Mas mesmo aqueles que não justificam, dá anistia, libera todo mas no próximo mundo. mandato o cara fica assim e aí ele acaba votando. Mas é interessante. E vai no tempo e no espaço você criando uma certa discussão sobre isso. E hoje nós avançamos. A média Brasil, Rio de Janeiro um pouquinho mais, a média Brasil tem sido 50%. Boa, amor. Né? Mas eu falo, o meu amigo se diz assim, para essa rapaziada que está se formando em arquitetura, como é que é o mercado de arquitetura? Tá bom, tá ruim? Mas O primeiro, momento quantos arquitetos nós temos aqui no Rio de Janeiro? Olha, hoje nós temos 28 mil arquitetos inscritos no Rio de Janeiro, sendo com atuação profissional 22 mil. 22 mil. Como é que está esse mercado? Continua bom o mercado? O mercado hoje deu uma certa aquecida, e aí é que eu acho que o CAL tem um papel importante, né? Como o CREA tem um papel importante. Porque tanto uma profissão como a outra, na minha modesta opinião, são profissões, eu diria que fundamentais e essenciais para a sociedade. Sem né? dúvida, isso aí... Em todos os aspectos, no sentido da melhoria das suas condições de moradia, de habitabilidade, na melhoria das condições já na escala urbana da cidade, do transporte público, né? Na solução das questões que a gente discute até hoje, que é uma agenda do século passado, por exemplo, que é o saneamento básico, que é uma vergonha, a gente não resolveu isso até hoje. Então, as nossas profissões, eu acho que elas são fundamentais. Então, acho que o CREA e o CAL deveriam ter um trabalho mais consistente no sentido de, não é divulgar, mas de informar a essa própria sociedade quão é importante contratar engenheiros, arquitetos registrados num conselho, né? Para não passar situações que a gente vê toda hora aí de dificuldades, né? de insegurança, vamos dizer assim, né? E é o barato que sai caro, quer dizer, a pessoa faz a obra dela, faz a reforma dela, não chama engenheiro, não chama arquiteto, depois vê o que acontece, né? A obra sai muito mais cara, Mas você acha, de alguma maneira, qualidade. essa rapaziada que está saindo da escola de engenharia, da arquitetura, que não é pouca gente, deve ter um número significativo, você acha que o mercado contempla, absorve essa rapaziada? Eu acho que hoje está começando a ter essa possibilidade, né? Porque não é só o jovem que se forma, é aquele que já se formou. Né? Então ele está formado, está lá 2, 3 anos, batalhando, gramando, não consegue um contrato, não consegue um cliente, não consegue um trabalho. Mas dificuldade de hoje se ter arquiteto. A Santa Úrsula, ela praticamente está fechada, ela não forma mais alunos. Temos a Estácio de Sá, temos as federais, que hora abre, hora não abre, vaga para arquitetura. Eu vi isso na época, até um pouco depois da pandemia, uma certa dificuldade do jovem optar pela arquitetura. Mas eu acho que Sidney tem uma experiência, sabe por quê? Que o Sidney é um profissional público. Ele exerceu várias funções dentro da máquina pública. Ele pode dar esse depoimento. Não, e é isso. Por exemplo, a própria oferecimento de concursos, né, públicos, você não tem hoje opção. E quando aparece, muitos municípios aqui do interior, com um salário muito abaixo do salário mínimo legal que deveria receber, né? E uma outra questão que a gente tem que enfrentar essa discussão, que é o próprio escritório privado, empresa privada de arquitetura, que tem lá 2, 3 arquitetos, 2, 3 estagiários que se formam arquiteto, ela é obrigada no dia seguinte já a pagar o salário mínimo profissional. E aí ela não aguenta, a própria empresa não aguenta. Aí faz o quê? Mascara, né? Ou manda embora, ou contrata como desenhista, ou vira sócio de 0,01% da empresa, né? Para não ter que pagar o salário profissional. Mas tem um mercado de urbanismo que é forte também, né? Nós temos hoje, o que eu vejo assim, a demanda existe, enorme. Por quê? Tem esses dados aí, né? O que é lamentável, né? Mais de 70%, nacionalmente falando, todas as obras, serviços, projetos de engenharia e arquitetura não têm acompanhamento técnico.
É verdade. Das obras que são feitas, 70% não tem O que acompanhamento você tem feito técnico. com relação a Que isso? são a local? questão das obras menores, Menor. mas que têm o significado. Nós temos feito 2 ações importantes nisso, o Marco, que aquilo que eu digo, né? A gente está do lado de fora, combate, então agora eu estou aqui, eu tenho que propor soluções e fazer acontecer, né? Então nós temos 2 coisas lá, que é o seguinte, nós temos no nosso regimento, o Rio de Janeiro é o único que tem isso, que a gente colocou na primeira gestão, no regimento, que o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro, ele é obrigado a realizar todo ano o que a gente chama encontro com a sociedade. CAL com a sociedade. Qual é esse arquiteto com a sociedade? Não é encontro de arquitetura, é encontro de arquiteto com leigo, com quem nos contrata, com potencial que poderia nos contratar. Quem são essas pessoas? Empreendedores, construtores, a turma da área imobiliária, síndicos de prédio, sociedade comum. Esse é o público que poderia contratar os arquitetos. Sim. E ainda os governos, né, em todos os seus níveis, mas principalmente os governos locais, municipais. Então o que a gente tem feito? Nós vamos fazer esse ano, nós assumimos a gestão em janeiro, e é obrigado pelo nosso regimento que isso aconteça durante o mês de outubro ou novembro. Nós vamos fazer agora em novembro esse encontro com a sociedade, e nós dividimos em 4 encontros. Vai acontecer, ao invés de fazer um grande encontro, vamos fazer 4 encontros menores. Um deles, que vai ser no dia 5 de novembro, já queria até convidá-los para participar. Presente, com certeza. 5 de novembro, 10 horas da manhã, no Morro da Providência. Então é um evento que nós estamos fazendo dos arquitetos com moradores de favela, periferias e comunidades. Por quê? Porque tem um nicho de trabalho dos arquitetos nessa área que é, inclusive, a responsabilidade social do arquiteto e dos engenheiros também, que é na área de assistência técnica, habitação de interesse social. É uma discussão que precisa ser amadurecida. Porque o ótimo, eu tenho aprendido isso, é inimigo do bom. Se você for esperar recursos para fazer urbanização, para produzir novas unidades habitacionais, você vai ficar como a gente está hoje. A gente discute isso desde a minha época de faculdade. E não avançou nada. Às vezes avança um pouquinho aqui, avança um pouquinho, mas em média, se você olhar as políticas públicas voltadas para a área habitacional, são precárias, são péssimas, uma piada. Não tem política pública habitacional no Brasil. Nem municipal, nem em escala federal, nem estadual, nem municipal. Não há política pública. O que há é um casinho aqui, um projetinho ali, né, uma casa minha vida aqui, um enrolation ali, um engano aqui daqui para ali e tal, mas não tem uma política voltada para isso. A assistência técnica, ela pode entrar. Enquanto não se tem recursos para fazer o ótimo, vamos fazer o bom. Localizado. E o que é o bom? Melhorar as condições de habitabilidade de muitas famílias que moram em favelas, comunidades e periferia. E melhorar, que eu digo, não é colocar piso de porcelanato, que o cara vê na televisão da Globo, né? Vê lá, botar aquele piso da novela aqui na minha casa. Não é isso. O que eu digo é o seguinte, é melhorar a questão hidrossanitária até da mesmo casa das colocar pessoas. um banheiro que nem tem. Banheiro na casa das pessoas. Os princípios básicos da boa arquitetura, iluminação, ventilação, insolação na casa dessas pessoas. E isso é fácil você fazer. O custo é baixo. É baixo. O governo municipal, local, delimita qual é a área que ele quer atender, que aí é política de governo, né? Cadastra aquelas famílias que têm as suas unidades habitacionais, as suas casas mais precarizadas, e nós entramos fazendo um edital de chamamento público, pegando os arquitetos interessados em fazer aquele trabalho, e vamos dividir essa conta. Agora, você está conversando isso com o governo ou não? Temos conversado com o governo, mas... Qual governo? Aí eu vou chegar... Municipal. Mas a reação é muito grande. Por quê? Isso só funciona se você colocar esta dotação pública e orçamentária na lei de orçamento municipal, na LDO. Se ela fica obrigatória. Que aí virou obrigatória. Sim. Se você não colocar na LDO, o cara não faz. E não tem uma prefeitura no Brasil inteiro, até hoje, que tenha feito isso. E aí é uma crítica que eu faço ao CAL. O CAL durante 12 anos tem esse discurso, mas não atuou
politicamente, institucionalmente, nessa direção, para persuadir no campo da negociação que as prefeituras inserissem na sua lei de diretrizes orçamentárias uma rubrica destinada a isso. Aí o que o CAL faz? Fica fazendo projeto piloto, fica fazendo seminário, fica fazendo workshop. Eu não sou contra nada disso, mas já deu. São 12 anos dessa conversa, isso já deu, ninguém quer mais esse papo. É verdade. Nós queremos realizar as coisas. Você sabe que uma vez tinha um processo chamado Na Régua, não sei se você já ouviu falar, Sim. que fez uma pesquisa em que dizia que a favela, por exemplo, da Mangueira, tinha uma per capita de R$1.000 por pessoa. É isso. Dá para fazer. Então, voltando ao encontro do 5 de novembro, nós estamos trazendo, o CAL está bancando isso, nós estamos trazendo o antropólogo Santiago Uribe, que é o cara que está hoje à frente do processo de transformação de Medellín, na Colômbia, que é uma referência para o mundo. É uma referência. Eu só vejo falar bem de Medellín. É uma referência. Nós estamos trazendo o cara. Nós estamos trazendo o cara, mas não é para falar no auditório com a refrigerado, não. É para falar na favela. Vamos falar lá no Bar da Dona Jura, lá no Alto da Providência, dia 5 de novembro. Está tudo confirmado, combinado com ele. Então, é um discurso de arquitetos com a sociedade, mas com a sociedade que precisa. Mais necessitada. Paralelo a isso, nós vamos fazer um outro encontro. Porque também o mundo ele é formado por várias situações. Você não pode afastar que a questão então nós vamos fazer um na Universidade Cândido Mendes, em Ipanema, em parceria com quem? Com a Associação de Moradores de Ipanema. E aí vamos convidar, aí é outro público. Qual é o outro público? Basicamente síndicos. Vamos convidar os síndicos de Ipanema, Leblon, Copacabana, que tem muitos síndicos, para discutirem o papel do arquiteto, porque tem uma norma que não é cumprida, que eles chamam que é a norma de reforma, né? A NBR de reforma. É 16.280. 16.280. Que ela diz basicamente o seguinte, que é responsabilidade do síndico qualquer obra que exista no seu condomínio, mesmo nas unidades privativas dos condôminos. Né? Tem que ter um plano de trabalho, esse plano de trabalho tem que ser assinado por engenheiro ou por arquiteto, acompanhado de ART ou ERT. Você já cria aí, ô Marco, um nicho de possibilidade de trabalho. Cara, mas eu não tenho engenheiro, não tenho RT. Vai pegar um engenheiro, vai procurar um engenheiro e um arquiteto. A gente já busca isso desde 2013 com a autovistoria. Não, mas eu acho que esse é o caminho. Isso, é o caminho. Para você ter uma ideia... Eu acho que tirar o CAL, vou falar o CAL porque tá o CAL. Tirar o CAL dali da inércia. Da República do Chile e levar o CAL... Isso, ser alguma coisa prática e decente, que as pessoas sintam que tem que serve para alguma coisa na vida delas. Para te dar um exemplo... Isso vai ao encontro tanto dos arquitetos como da população. Exatamente. Para te dar um exemplo, nós fizemos domingo. Não é que, isso tudo que eu estou dizendo para você não é que vamos fazer, não. Nós estamos fazendo. Domingo agora, fizemos na Praia do Leblon, botamos a nossa van em parceria com o Secov, com banner, com os folders que nós produzimos, com esse trabalho direcionado ao síndico, e ficamos lá, a van, com a equipe do CAL, abordando os síndicos que paravam na van para pedir informações e explicando como é que isso funciona. Sabe que isso é o meu sonho, sabia? Todo mundo de camiseta. Isso era o nosso sonho, né? Então. Que Sidney está fazendo. Sair da sala do refrigerado e ir para o mundo real. Ela é muito conhecida, né? Quem? A van. Não, estou falando trabalho. A gente já viu isso. Sidney é um trator. Você não conhece, Sidney é um trator. Já foi presidente disso, diretor daquilo, é um trator. E só para concluir essa parte do encontro com a sociedade, vamos ter eu falei já de 2 encontros, né? O do Morro da Providência e o dos síndicos de Ipanema. Vamos ter um também, a data eu acho que é 22 de novembro, foi acertada hoje a data, eu não tenho ainda essa segurança. Tudo novembro. Tudo novembro, que vai ser o encontro da sociedade com na Baixada Fluminense. Aí o que nós fizemos? Chamamos nossos colegas, arquitetos, urbanistas, que atuam na Baixada, que têm liderança na Baixada, Vicente Loureiro, Fábio Bruno, Fernando Mendes, Vaguinho e tantos outros, a Sofia e tantos outros, que estão co-organizando esse evento e vai ser no dia 22 na Baixada. Não sabe o local ainda, o município? É na sede nova da Unimed, em Nova Iguaçu, que é um auditório novo. Nós vamos até inaugurar esse auditório. É o primeiro evento que vai ter lá.
E qual o público? Aí já é um outro público. Qual é o público? Estamos levando para esse encontro, para a mesa, né? 5 prefeitos da Baixada recém-eleitos. 3 já confirmaram, faltam 2. E qual é o foco? Prefeito, você sabia que o arquiteto faz planejamento urbano? Você sabia, prefeito, que você pode usar o arquiteto para fazer um ordenamento territorial do seu município? Do transporte? Que você pode definir uma ação de transporte? Que você pode definir uma política pública na área de saneamento básico de habitação? E aí a parceria com a engenharia, porque a gente não faz isso sozinho. Né? Esse é outro encontro. E o quarto e último encontro... Vai tudo em novembro? Tudo É um em novembro. cada semana. Cada um né? em cada lugar, cada semana. E o quarto vai ser em Campos. Né? Então, mesma coisa. Desafio, hein? Desafio. Pegamos os nossos colegas de Campos, porque Campos tem 3 universidades de arquitetura, inclusive. Então eu chamei os 3 coordenadores da universidade. Amanhã tem uma reunião que nós vamos sentar, tudo online, inclusive, né? Porque Campos é um pouco distante. Vamos sentar para definir amanhã a data Como vai ser a local reunião lá? e o formato e qual Bacana o foco de isso, Campos. legal. Então, Você tem conversado com o Miguel da Tem Ucrânia? bastante. Tem bastante. O Miguel Tem falado com ele sobre Tenho isso? falado sobre isso. Então. Inclusive, o Miguel, nós fizemos um convênio né, do CREA com o CAL, que nunca foi feito. Desde que nós saímos do CAL, nunca mais nos reaproximamos do CREA. Então, nós fizemos em janeiro, eu e Miguel, você estava presente? Exatamente, você estava lá. Nós assinamos um convênio. E esse convênio já atuamos em 3 ou 4 frentes de trabalho na linha de fiscalização de grandes eventos. E agora eu quero atuar com os pequenos eventos. E na linha das prefeituras que você está falando, nós assinamos até hoje, de janeiro para cá, 10 parcerias, protocolos de intenção com 10 prefeituras. Pelo menos as principais. Principais, inclusive Caxias, Niterói, estamos para assinar Rio de Janeiro. O que nós estamos fazendo com essas parcerias? E no ano eleitoral de eleição municipal, né? Então foi complicado. Agora a gente vai retomar isso tudo. Mas eu já tenho assinada e já tenho parcerias. O que a gente faz? Fiscalização do CAL. Combina com a prefeitura local a estratégia da fiscalização junto com as ações da prefeitura. Prefeitura, onde é aqui no seu município que tem a maior incidência de obras irregulares, de exercício ilegal da profissão? Quais são? Eu não estou falando de autoconstrução, não estou falando de trabalhos comunitários, não estou falando de mutirão. Eu estou falando da comercialização do serviço do engenheiro e do arquiteto realizada por quem é leigo. E olha que a questão de Nova Iguaçu, São João de Meriti, ou Caxias, é grande. É grande. Construção civil muito forte. E isso é complicado, você tem que conversar com o prefeito, tem que entender. Agora, isso tudo, Marco, é o seguinte, Barata. Deixa eu te falar uma coisa, dá você não trabalho. sabe. Nós estamos finalizando, então, de alguma maneira, você conclui e já faz a sua... Isso tudo dá trabalho. Tem que ter disposição, tem que ter determinação, cargo honorífico. Detém muito do tempo das pessoas. Exatamente. Mas só uma pessoa experiente, experiente como o Cid, na passagem pelo serviço público. E esse foi o meu combinado com a minha turma, né? Eu falei, eu topo voltar a ser presidente do CAL, mas eu imponho uma condição. Se não tiver essa condição, não contem comigo. Não, inclusive, você teve que fazer uma costura, porque na verdade ser o tempo todo, não foi fácil. O tempo todo. Não foi fácil. E qual é a minha condição que eu coloquei para eles? Olha, para fazer mais do mesmo, eu tô fora. É como você falou, tô dando meu tempo aqui que ninguém me paga. É honorífico os nossos cargos, não somos remunerados, não é? Então é o seguinte, eu só topo se for para fazer as transformações. E não são transformações que é da minha cabeça, não, isso é Marco. coisa antiga. Isso vem da nossa luta lá atrás, quando a gente resolveu criar o CAL. E vem da luta da engenharia também, que é a mesma coisa. E que no meio do caminho as coisas vão se desviando. Eu não quero aqui fazer crítica a ninguém, mas no meio do caminho as coisas vão se perdendo. Tem justificativas várias para isso, mas elas se perdem. Então, em linhas gerais, é isso. Quer dizer, eu acho que o CAL pode, como o CREA pode, o Miguel tem conversado muito nessa linha também com ele. Eu acho que esses 2 conselhos podem contribuir muito. Não só para valorizar a profissão, mas
aquilo que você estava falando. A abrir a oportunidade de mercado, de contratação. Deixa eu te fazer uma coisa, para a gente terminar, desculpa, Bala, porque a gente está avançando no tempo. Deixa eu te fazer uma pergunta interessante. Interessante, eu acho que é interessante, né? Eu vejo que falta representação. Queria que você dissertasse um pouco por isso. Representação nossa nas câmaras dos vereadores dos municípios, sendo os principais. Eu já nem vou falar Congresso Nacional, que eu também acho que no Congresso Nacional, mas queria que você um pouco falar sobre da necessidade dos arquitetos e até dos engenheiros se apropriar ou se colocar à disposição de participarem dentro das câmaras municipais para poder fazer algum tipo de alteração significativa no processo da política pública. Olha, a própria Constituição, né, de 88, vigente, ela determina com muita clareza. A política municipal, ela é elaborada e produzida pelas câmaras legislativas. Quem faz a legislação urbanística e edilícia não é a prefeitura, são as câmaras municipais. Antes da Constituição, você fazia toda essa legislação urbanística, Barata, através de decreto municipal. Sim. Com a Constituição para cá, você só pode fazer por lei, ou seja, passar pela Câmara Municipal. Então, para qualificar a Câmara Municipal, é fundamental que tenha arquitetos, engenheiros e outras atividades que trabalhem com a política urbana ou assessoria técnica para isso. Sim. E hoje a gente não tem isso. Não, hoje na Câmara tem dois. Agora foi eleita a Tainá, que é uma arquiteta, foi eleita a terceira mais votada do Rio de Janeiro. Eu estou falando isso que é uma discussão que eu tenho de a gente se apropriar desse espaço político. Exato. Vai ter uma discussão. Exato. Eu acho que é muito pouca a nossa representatividade nesse campo legislativo. Isso deveria ser ampliado mesmo, né? Mas, por outro lado, também há um grande desinteresse, né, da categoria em participar desse mundo chamado política partidária profissional. Isso aí. Né? Então, alguns que já tentaram entrar naquilo ali foram massacrados, né? Moídos pelo liquidificador do sistema. Né? Mas acho que isso tem uma bandeira que a gente vai fazer. Na falta de políticos, as nossas instituições têm esse papel. Entendeu? Dia Câmara, dia Alerj, aqui no Rio de Janeiro, a nível nacional. Né? Nós temos, por exemplo, um projeto de lei que nos interessa aos engenheiros e arquitetos. Um deles, que tramita no Congresso Nacional há mais de 15 anos, que torna o exercício ilegal da profissão em crime. Que porque tem hoje tem para os advogados e não tem para os engenheiros, arquitetos e agrônomos. Sabe o que é a penalidade? É contravenção. Código Penal define como contravenção. E é só troca uma linha, sai a palavra contravenção e entra crime. Né? É um projeto muito simples, tramita há quantos anos no Congresso? Há quase 20 anos, 15, 20 anos tramita no Congresso. Agora nós ressuscitamos ele através de uma parlamentar aqui do Rio de Janeiro. Nós fomos, pedimos a Laura Carneiro, ela reapresentou o projeto. Nós estamos lutando por esse projeto. Vocês estão acompanhando? Estão acompanhando, já passou por comissões, não sei o quê. Tem todo um processo longo. Mas você vê, aí, novamente, a meia culpa que a gente tem que fazer. Omissão, conivência das nossas instituições nacionais, das nossas entidades nacionais, que deveriam estar olhando esse e outros projetos. Você sabe que estão tramitando. De engenharia, só engenharia no Congresso Nacional, também 300 é processo. 300. Exatamente. Bom, Exatamente. é muita coisa. Mas o papo foi ótimo, mas esse papo... Nem parece que estamos aqui há 3 horas. Pô. Esse papo, eu acho que tem que ser mais... Trazer o Cindy. Ele não falou da trajetória política dentro do serviço público. Queria saber de outras coisas. Outra oportunidade. Agradeço a sua presença. Eu que agradeço. Sidney, né, presidente do CAL, um papo de engenharia, foi um papo leve, um papo que alerta e considerações finais mesmo. O que eu posso falar para aquele jovem que está saindo daquela faculdade, universidade, o que esperar da arquitetura para daqui a uns 5 anos, talvez? Do CAL, né? Olha, eu acho que o jovem que está saindo da universidade pode e deve esperar uma coisa muito importante, que é a
transformação e a melhoria da qualidade de vida das pessoas. A arquitetura, ela é um instrumento para isso. A arquitetura, o urbanismo, a própria engenharia é um instrumento para mudar a vida das pessoas. Então, acho que vocês que optaram por arquitetura, optaram por uma profissão, além de lindíssima, né, criativa, ação projetual e tudo mais, mas é uma profissão que tem muito a ver com essa possibilidade de ser uma ferramenta de transformação. E aí, para encerrar, eu queria usar uma expressão do Sérgio Bernardes, um arquiteto urbanista importante, na época, principalmente da arquitetura modernista brasileira e carioca, né? O Sérgio Bernardes diz o seguinte, que o arquiteto, ele é um intérprete. Ele é o intérprete do desejo do cliente na escala individual. E é um intérprete do desejo de cidade na escala urbana. Então, o que eu desejo é que esses jovens sejam bons intérpretes. Obrigado. Existe Carl Júnior lá? Ainda não. Mas vai ter, pensando em trazer esses jovens. Estamos pensando, Bom, vamos encerrar aqui esse ótimo papo, excelente. Que bom, eu também gostei. Excelente aula. Pouco tempo, precisa ir mais, infelizmente existe, né, a gente está num tempo aqui que é curto, né? Mas Barato, olha, você, Marco Antônio Barbosa, propiciaram esse ambiente, porque a gente foi conversando, desdobrando e as coisas foram acontecendo. Então, numa próxima eu topo conversar, mas com vocês dois. Tá bom. Um abraço. Obrigado.